Olá, pessoal, bom dia! Na semana passada, nós começamos a estudar a divisão e hoje nós vamos continuar. Então, na aula de hoje, nós vamos começar a apostila nova, tá bom? Não se preocupem com os exercícios que eu ainda não corrigi da apostila anterior. Nós vamos corrigir, fiquem tranquilos, tá bom? Só que hoje nós vamos começar a apostila nova. Então, lá na apostila nova, página 116, vocês já podem ir, tá bom? Vamos lá? Pausa o vídeo, como sempre, abre e volta para cá, tá bom? Foi? Então vamos lá. Então agora, lá na página 116, nós temos uma divisão, como vocês já sabem fazer, já fazem muito bem, só que agora nós vamos utilizar os nomes do termo de cada divisão. Então vocês vão precisar lembrar dos nomes. Então o número que nós estamos utilizando para a divisão de 840 dividido por 20, o número 840 é o dividendo, ou seja, o dividendo é aquele que será dividido. O 20, que é quem vai dividir o dividendo, é o divisor, certo? O quociente é o nosso resultado. Então, quando eu terminei a conta, o valor que eu encontrei é o quociente. E, finalmente, se quando eu terminar a divisão aqui sobrar algum valor, pode ser zero, não tem problema. E, finalmente, o valor que sobra aqui quando eu termino a divisão é o resto. Certo? Então, sempre quando eu for fazer uma divisão, eu sempre vou encontrar esses 4 valores. É bem provável que nas divisões que não possuem resto, a gente nem pare para contar como ele. Mas, sempre que nós realizamos uma divisão, nós temos 4 termos para conhecer. O dividendo, número que está sendo dividido, o divisor, aquele que divide o dividendo, o quociente, que é o resultado da divisão, e o resto, que é o valor que sobrou, mesmo que seja zero, tá bom? Continuando, aqui, ó, nessa tabelinha, ela é bem simples, é só para vocês completarem o que é cada um aqui colocando na tabela. Então, vou pedir para vocês pausarem o vídeo e completarem, tá bom? Completaram? Então, vamos lá. O dividendo, 840. O divisor, 20. O quociente, 42. E o resto, 0. Certo, pessoal? Espero que vocês não tenham dúvida desse conteúdo. Podem fazer o exercício número 2 e o exercício número 3, tá bom? Continuando, pessoal, nós vamos ter o que é uma operação inversa. O que é o inverso? Se eu colocar essa blusa invertida, eu vou ter colocado ela ao contrário, não é? Então, na matemática é isso. Nós vamos, de novo, trabalhar com 840 dividido por 20. Então, lá, 840 dividido por 20, o nosso quociente é 42 e o resto é zero. Eu vou precisar montar uma conta que eu coloque em números isso que eu estou falando, tá bom? Então, vamos lá. A operação inversa é a seguinte, 840 dividido por 20. O quociente é 42 e o resto é zero. Vamos fingir que vocês não sabem que o resultado é 840. O que vocês fariam para descobrir? O que vocês vão ter que fazer? Vocês vão pegar o quociente, que é 42, vezes o divisor, que é 20. Então, vocês vão fazer 42 vezes 20. Porém, nesse caso é zero, mas tem alguns casos que eu tenho um resto, não tem? Então, é 42 vezes 20 mais o meu resto, que é zero. Isso vai dar o resultado da conta. Antes de eu continuar e de eu finalizar, que vocês já devem ter percebido qual é a resposta, mas calma aí. Antes de eu continuar, deixa eu só relembrar aqui. Então, por que eu fiz 20 vezes 42? Eu quero o inverso. O inverso é o inverso da operação. Então, quando eu falo de inverso, por exemplo, vou fazer nesse cantinho aqui, ó, só um asterisco para a gente ver. Quando eu falo de inverso da soma, é a subtração, certo? O inverso de eu ganhar algo é eu perder algo. Quando eu falo da multiplicação, o inverso é a divisão. Então, por isso, quando eu quero o inverso de 840, eu quero o inverso da divisão de 840. Então, o inverso de uma divisão é uma multiplicação. Por isso que eu peguei 42 vezes 20, certo? Só que eu não posso esquecer do resto, por isso que tem o zero ali. Continuando, 42 vezes 20 é igual a 840. Então, quando eu monto a operação inversa, não é nada mais do que montar dessa forma aqui, tá bom? Agora, vocês vão parar o vídeo, vão fazer o exercício número 3.
as páginas 118, 119 e quando voltar a gente tem mais uma atividade para fazer. Terminaram? Então, agora nós vamos lá para a página 120 e 121, tá bom? Aqui nós temos 4 alternativas, eu vou fazer 2 com vocês e vocês vão fazer as demais depois. Então, aqui, ó, eu vou fazer a letra B e a letra C, tá bom? Então, ó, um número dividido por 25 é igual a 15 e deixa um resto de 10. Que número é esse? Então, um número dividido por 25. Então, é um número que eu não sei, ele é dividido por 25. Sempre na matemática que aparecer um número, quando eu quiser descobrir alguma coisa, vocês vão utilizar a operação inversa. Então, sempre vocês vão pensar o inverso do que o exercício estiver te falando. Então, olha lá, um número dividido por 25. Então, é um número que dividido por 25. Qual que é o inverso da divisão mesmo? Não é a multiplicação? Então, um número que dividido por 25 é igual a 15. 25 vezes 15. Ele deixa um resto, ele tem um valor de resto. Então, ele tem mais esse valor, mais 10. É igual ao valor que eu quero. 25 vezes 15, 375, mais 10, 385. Daí, depois disso, vocês podem tirar a prova real. O que é a prova real? A prova real é eu realmente calcular isso e ver se o resultado é esse. Então, o que eu vou fazer lá? 385 dividido por 25, certo? Vou pegar o 38 aqui e vou fazer vezes 1. Vai dar 25, 38 menos 25 é 13, vou descer o 5. Segundo aqui é por 5, né? Porque ele fala que dá igual a 15. Então, 5. 5 vezes 5, 25, sobe 2. 5 vezes 2, 10, com 2, 125, sobra 10. Então, olha lá, o 385 é a minha resposta, porque ele é um número que dividido por 25 dá 15 e sobra 10, tá bom? Outro exemplo. Um número que multiplicado por 24 é igual a 20.328. Então, vamos pensar, que número é esse? Vamos lembrar, sempre quando eu perguntar sobre um número, eu vou usar a operação inversa. Então, um número multiplicado por 24 é igual a 20.328. Qual que é a operação inversa da multiplicação? Não é a divisão? Então, eu vou fazer uma divisão aqui. Lembrando, eu tenho 24 e 20.000. Quem que eu vou dividir por quem? Quem vai ser o meu divisor e quem vai ser o meu dividendo? Então, lembrando que 20.000 é maior, então ele é o meu dividendo, 20.328. E o meu divisor é o 24. Vou da mesma forma. Por 20 não dá, então eu vou usar 203. Vamos testar. 8 vezes 4, 32, sobe 3. 8 vezes 2, 16. Com 3, 19, 192. Vou fazer a subtração aqui, é 1. 20, eu vou ter que emprestar, vai ficar 1. Aqui vai ficar 10, aqui vai ficar 1 e 0. Desço o 2 e novamente, por 4. 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 2, 8, com 1, 9. 2 menos 6 não dá, então eu vou emprestar 1 daqui, vai ficar 0, aqui vai ficar 12. 12 menos 6, 6. Aqui, como ficou 0, eu vou ter que emprestar, vai ficar 0 e aqui vai ficar 10. 10 menos 1, ou 10 menos 9, 16. Ainda tenho 8 para descer. Então, vou fazer por 7. Pessoal, eu já estou fazendo pelos valores. Lembrando que numa divisão vocês vão pegar uma folhinha de rascunho e vão testar até achar os valores. Então, lá, 7 vezes 4, 28. Sobe 2. 7 vezes 2, 14, com 2, 16. Sobra um resto de 0, certo? Então, o que eu fiz aqui? Eu descobri que número que multiplicado por 24 dava 20.238. Que número que é esse? O 847. Se vocês quiserem novamente tirar o que nós chamamos de prova real, é só vocês multiplicarem. 847 vezes 24.
que vai acontecer? Se o resultado for 20.328, tá certo. Se o resultado não for esse, é porque a gente calculou alguma coisa errada, tá bom? Então, eu só vou deixar para vocês conferirem a prova real aí, e depois na aula eu vou perguntar se vocês conferiram e se vocês acertaram, tá bom, gente? Então, voltando, vocês vão terminar. Só para não esquecer, eu vou mandar descrito no Class 1, então, vocês vão terminar na página 117, o exercício número 3. Na página 118, vocês vão fazer a página 118 e 119. E aqui na página 120 e 121, letra A e D. Bons estudos, até a nossa próxima aula. Beijos, tchau, tchau.